Ô Josemar, como é que você está? A gente sabe que quem tem a experiência de escrita que você publicou 20, vai lançar agora o 21º livro, né? 21º. Como é que é a sua experiência de leitura? Como é que você está organizando a leitura na sua vida? Atualmente, eu tenho dedicado com mais intensidade à leitura, mas a leitura faz parte da minha vida, né? Desde os primeiros, quando eu comecei a ler, embora, né, eu cresci no interior, né? Eu sou da zona rural, sou filho de famílias, né, família humilde, onde o acesso à informação era bem restrito, né? A gente quase não tinha contato com a literatura. Mas graças às professoras, né, que passaram, né, pela nossa casa, né, que é um outro fato interessante, né, porque como no interior era difícil, né, ter professores, os professores eles vinham, né, das cidades maiores, né, da capital, e precisavam encontrar acolhida, né, na casa de alguém. Então a gente teve a felicidade de alguns professores serem acolhidos, né, na minha casa, e com isso eles trouxeram, né, todo o material, né, didático, livros. Então o meu acesso foi graças a isso. Então, assim, desde que eu comecei a aprender a ler, me dediquei, né, à leitura, e talvez não uma leitura muito selecionada, né, que lia aquilo que estava ao meu alcance. Até porque no interior do estado a gente não tinha acesso à biblioteca, à livraria, né, Josemar? Verdade, a gente eu nem conhecia uma livraria, quem diz uma biblioteca, né? Quando eu comecei a estudar com 13 anos, né, que eu fui para a cidade vizinha, que tive contato, então aí o meu leque se abriu, né, mais. Mas nesse período, assim, desde cedo, né, sempre tive essa paixão por escrita, e eu lembro quando eu li o meu Pé de Laranja Lima, né, José Mauro Vasconcelos. José Mauro. É um clássico da literatura infanto-juvenil. Eu sempre falo, marcou toda uma geração. Né? Marcou. E eu li esse livro, acho que umas 4 vezes, né? Eu me apaixonei pelo livro, eu acredito que eu tinha meus 12, 13 anos, né? Depois eu reli, né, já na fase adulta. Mas atualmente eu tenho, assim, me dedicado a uma literatura mais técnica, né? Agora mesmo estou lendo a biografia da Michelle Obama, né? Não sei se você teve a oportunidade, mas eu estou já quase terminando, né? É um e-book. E é uma história muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela fala da história dela, ela fala todo o processo da política, né, que elegeu o Obama, né, o Barack Obama. Que a Michelle e o Barack Obama formaram um casal exemplar, né, durante 8 anos, ele como presidente dos Estados Unidos e ela como primeira-dama, que de certa forma colocou o mundo num estado de paz, né, de muito mais paz do que em outros momentos. E o interessante que eu, né, agora lendo essa biografia dela, eu estou confirmando, né, verificando que foi o resultado de um projeto político, né, foi resultado de longos anos de trabalho, de envolvimento com a comunidade, com os problemas da comunidade. Então é uma história muito bacana mesmo, acho que vale a pena ler, até mesmo para quem é político, né, vale a pena ler, conhecer a história deles. Então, assim, eu estou voltado, né, para uma leitura agora mais técnica, voltado mesmo para a escrita, né. Eu li recentemente o livro de Luiz Antônio de Assis Brasil, que é um grande professor, mestre, né? Ele leciona em grandes universidades e agora tem oferecido cursos online, que, inclusive, professor, é uma oportunidade, né, para quem está nesse caminho da literatura, com a pandemia, né, que trouxe aí trouxe malefícios, mas trouxe também benefícios, né. Muitos cursos, né, de literatura estão sendo oferecidos, né, pela internet. Então, é uma forma de você se aperfeiçoar. Então, o Luiz Antônio de Assis Brasil, ele tem um livro que é Escrever Ficção, onde ele te dá passo a passo, né, de como escrever. Eu, quando comecei a escrever, né, professor, eu tinha a convicção que era eu publicar um livro e as portas iriam se abrir, né? Eu me tornar famoso, ia conseguir me dedicar totalmente à escrita e ganhar dinheiro com a escrita. E lancei meu primeiro livro, depois o segundo, e aí eu fui conhecendo realmente a realidade do livro e as dificuldades, né? Como diz, aí você acordou. Aí eu acordei do sonho, né? Tomou pé da realidade, né? Mas o bom é que, assim, eu conheci a realidade, né, as dificuldades da literatura,
Mas eu não desisti dos meus projetos, né? Eu continuei escrevendo, tanto que agora estou aí para publicar meu 21º livro. A gente vai falar desse livro na parte final desse encontro. Ô Josemar, como é que você se organiza para escrever? Porque assim, você tem a formação na área de administração, né? Você tem a atividade como professor na área de administração e também como secretário municipal de educação, de administração. Você é um cara, um profissional, naturalmente, que tem uma noção boa de planejamento. Como é que você se organiza para escrever, para que isso sirva de referência para nossos telespectadores que já escrevem e que têm interesse em escrever? Por gentileza. Professor, eu ouço assim muitos comentários, né? Tenho lido alguns comentários de alguns escritores. Alguns são mais rigorosos no planejamento para escrever, né? Outros são mais livres, né? Escreve qualquer hora. Eu tenho um planejamento, mas é um planejamento assim, um pouco flexível, né? Eu não tenho uma hora certa, assim, eu vou escrever de 8 horas, 9, tal. Eu tenho um cronograma, né, durante o dia, inclusive eu começo o meu dia às 5 horas da manhã fazendo uma caminhada, né? Eu caminho todos os dias, independente se está frio, atividade se física. está quente. Atividade física, né? Faço essa caminhada. Na verdade, é uma caminhada correndo, né? Eu faço uma corrida, né? E com o cachorro que me acompanha, né? Inclusive agora ele está até com diabetes, eu nunca vi isso, né? É mesmo? Então, depois, durante o dia, nesse momento, eu estou tendo um tempo maior que eu estou dedicando à literatura, eu distribuo entre estudos, leitura. Então, normalmente eu estou lendo aí 1 ou 2 livros, logo no início, logo depois do meu café, né, das 7 às 8, 8h30, eu faço essa leitura e depois, então, eu passo a dedicar à escrita, né, produzir algum texto. Todos os dias? Todos os dias. E isso é fundamental, porque, assim, a leitura, ela tem um poder, né, um poder muito grande, um poder gigantesco, porque ela consegue trabalhar, acho que, todos os nossos sentidos, né? É muito diferente do que eu ficar assistindo um vídeo, né, um filme que eu sento na cadeira, na poltrona, estou comendo a pipoca, tomando uma água, tomando alguma coisa, uma bebida, e aí, né, tá tudo ali para mim. Quando eu pego um livro, todos os meus sentidos precisam trabalhar, porque eu preciso imaginar, eu tenho que, né, fazer a leitura, eu tenho que voar no espaço, conhecer o perfil do personagem. O seu hábito de leitura contribuiu e contribui muito com a sua atividade de escrita? Professor, a leitura, ela contribuiu, assim, foi indispensável para a minha escrita, indispensável. Primeiro porque me ajudou a desenvolver, né, esse raciocínio, essa imaginação e até mesmo como lidar com as palavras. Eu consegui melhorar um pouco o meu vocabulário através da leitura, né? Então, ela abre esse caminho. Eu não tenho formação, né, em letras, em jornalismo, que a minha formação, como o professor colocou, pedagogia, então eu sou pedagogo e também administrador e tenho algumas especializações nessa área da administração. Nos 2 últimos anos que eu tenho me dedicado ao estudo da literatura, participando de oficinas literárias e lendo livros técnicos voltados para a escrita. Ok. Mas então, assim, produzir 20 livros foi graças ao meu hábito de leitura. Ok. Ô Josemar, eu li alguns dos seus livros, né? A gente teve mais contato há um tempo atrás. Depois você mesmo fez um afastamento, né? Você teve um afastamento dessa área de escrever, dessa atividade de escrever. Como é que você constrói seus personagens? Tem referência em alguém da vida real? Tem referência em personagens de livros que você leu? Vem da sua imaginação? Como é que você constrói? Professor, você tocou aí num ponto, acho que assim, num elemento fundamental de uma história, né, de um livro. O personagem, assim como o enredo, como o cenário, acho que são elementos que precisam ser trabalhados. Nos meus primeiros livros, eu vou até dizer que até o 20º livro, eu não tinha uma preocupação técnica na construção do personagem. E eu descobri exatamente participando de uma oficina e lendo, né, literaturas voltadas para técnicas de escrita, o importante é você construir o personagem. E claro que assim, a gente não inventa, a gente não cria, na verdade, né, professor? A gente sempre busca alguma informação já na nossa realidade, no personagem não sai do nada, na verdade. Ele não sai do nada, né? Mas assim, é comum, isso vai também de escritor para escritor, né? Eu posso trazer na minha história realmente um personagem da vida real. Assim, eu posso
eu posso construir aquele personagem com base em alguém que eu conheço, né? Até mesmo às vezes até para fazer uma homenagem e tudo, então eu posso traçar todo o perfil daquele personagem com base em alguém que eu conheço. Fala rapidamente do livro que você está publicando agora, o seu 21º livro. O nome do livro, né, é Quando um Só Ama. Ele conta a história de José Vicente, que é um produtor rural, né, considerado aí feliz, casado, com 3 filhos, e até mesmo logo depois das comemorações de 10 anos das 2 filhas, ele é surpreendido com uma intimação para comparecer na delegacia. E ele comparece na delegacia para dar o depoimento e não volta mais para casa, né? Só volta anos depois, né? E aí, a partir da sua prisão, muitas coisas acontecem, né? Muitas surpresas, e que ele assim precisa ter muita força e muito apoio, né? Principalmente de um irmão, para poder superar essa situação. Então, é uma história muito interessante, que conta essa parte aí da desventura, né? De uma pessoa que achava, que tinha certeza que estava vivendo o melhor da vida dele, o melhor momento da vida dele. Para saber o final, tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Muito obrigado, Josemar. Obrigado. Saudações a todos.